Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, o Fazendo Arte por aqui. Hoje, nós vamos dar continuidade à contação de história do livro Emília no País da Gramática, do nosso querido Monteiro Lobato. Já estamos no capítulo 15, onde hoje vamos trabalhar a classe gramatical interjeição. O título desse capítulo é Uma Nova Interjeição. Que nova interjeição será essa? Vamos descobrir? Houve um rebuliço de pânico lá dentro. E logo depois surgiram, a fugir pelas janelas, mais filólogos e gramáticos e dicionaristas do que fogem ratazanas de uma despensa quando o gatão aparece. A casa da velha ficou completamente vazia. Sim, senhor, o seu berro, quindim, é que nem fit e merece ir para a casa das interjeições. Com um letreiro novo, interjeição espantativa de gramáticos. Imagina quem disse isso, né? A danadinha da bonequinha. Desimpedida que ficou a casa da velha, entraram todos, menos o quindim, que não cabia na porta. Toparam a etimologia, intrigadíssima com aquele mu, som jamais ouvido na zona. Não conheço essa interjeição, declarou ela assim que os meninos a rodearam. Só conheço o mu dos bois, mas este que eu vi não parece nada bovino. Este é o rinoceronte, minha senhora, explicou Emília com toda a sapequice. Veio da África. A senhora conhece a África? A etimologia não conhece as coisas, só conhece as palavras, que designam as coisas. De modo que, ao ouvir aquela pergunta, julgou que a boneca se referisse à palavra África e respondeu: sim, é uma palavra de origem latina, ou melhor, puramente latina, porque não mudou. A propósito, espere, interrompeu a Emília. A história da palavra África não nos interessa. Preferimos conhecer a história de outras palavras mais importantes, como, por exemplo, boneca. A velha acabou de rir da presunção da criaturinha e respondeu: boneca, minha cara, é o feminino de boneco, palavra que veio do holandês manequim, homenzinho. Houve mudança do M para o B, duas letras que o povo inculto costuma confundir. A palavra manequim entrou em Portugal, transformada em benequim ou bonequim, e foi sendo desfigurada pelo povo até chegar à sua forma de hoje, boneco. Dessa mesma palavra holandesa, nasceu para o português uma outra palavra, manequim. Mas então o povo, isto é, os ignorantes ou incultos, influi assim na língua? Disse o Pedrinho. Os incultos influíram e ainda influem muitíssimo na língua, respondeu a velha. Os incultos formam a grande maioria e as mudanças que a maioria faz na língua acabam ficando. Engraçado. Está aí uma coisa que nunca imaginei, exclamou Pedrinho. É fácil de compreender isso, observou a velha. As pessoas cultas aprendem com professores. E como aprendem? Repetem certo as palavras. Mas os incultos aprendem a pouco o que sabem com outros incultos e só aprendem mais ou menos, de modo que só repetem os erros aprendidos, como perpetram erros novos, que por sua vez passam a ser repetidos adiante. Por fim, há tanta gente a cometer o mesmo erro que o erro vira uso e, portanto, deixa de ser erro. O que nós hoje achamos certo já foi erro em outro tempo. Assim é a vida, meus caros meninos. Tomemos a palavra latina especulo, continuou a velha.
Essa palavra emigrou para Portugal com os soldados romanos e foi sendo gradativamente errada até ficar com a forma que tem hoje, espelho. E os ignorantes de hoje continuam a mexer nela, observou Narizinho. A gente da roça diz espelho. Muito bem lembrado, concordou a velha. Essa forma de espelho é hoje repelida com horror pelos cultos modernos. Como a forma espelho devia ter sido repelida com horror pelos cultos de Dantes. Mas, como os cultos de hoje aceitam como certo o que já foi erro, bem pode ser que os cultos do futuro aceitem como certo o erro de hoje. Eu, que sou muito velha e tenho visto muitas coisas, de nada me admiro. O homem é um animal comodista. Daí a sua tendência a adotar os erros que exigem menor esforço para a sua pronúncia. Espelho exige menor esforço do que espéculo e por isso venceu. Espelho exige menor esforço do que espelho, que nos diz que não acabará vencendo neste 1000 ou 2000 anos. Hoje está mais difícil a ação dos ignorantes sobre a língua, por causa do grande número de livros e jornais que existem e fixam a forma atual das palavras. Mas, antigamente, o que fazia a língua era justamente o ignorante. Dona Etimologia tomou fôlego e bebeu um golinho de chá. Emília foi cheirar a xícara para saber se era chá da Índia ou de erva cidreira. Mas qual a principal ocupação nesta cidade, minha senhora? Qual é a sua principal ocupação? Perguntou Pedrinho. Eu ensino a origem e a formação de todas as palavras. Pois então, nos conte a origem de algumas, pediu carinhosamente o Pedrinho. Dona Etimologia bebeu mais um golinho de chá, enquanto Emília cochichava para Narizinho. É de cidreira. E começou. As palavras desta cidade nova, onde estamos, vieram quase todas da cidade velha, que fica do outro lado do mar. Lá na cidade velha, porém, essas palavras levaram uns 2000 anos para se formarem. Como foi isso? Explique, falou a Emília. Nos começos, as terras em redor desta cidade haviam sido ocupadas pelos soldados romanos, que só falavam latim. Esses soldados moravam em acampamentos ou castra, como se dizia em latim, de modo que foi em redor dos acampamentos que a língua nova começou a surgir. Que língua nova? Perguntou a Narizinho muito curiosa. A portuguesa. Os moradores das terras ocupadas pelos romanos, os aborígenes, eram bárbaros incultíssimos, que foram aprendendo o latim lá a modo deles, isto é, estropiadamente. Tudo errado e com muita mistura de termos e modos de falar locais. Tanto estropiaram o pobre latim que ele virou um dialeto ou uma variedade do latim puro. Depois, os romanos se retiraram, mas o dialeto ficou, vivendo a sua vidinha e foi evoluindo ou mudando até tornar-se o que chamamos hoje de língua portuguesa. Então, a língua portuguesa não passa de um dialeto do latim? Perfeitamente. E também a língua francesa, a espanhola e a italiana não passam de outros tantos dialetos do mesmo latim. No começo, esses dialetos eram muito pobres em palavras e modos de dizer. Com o tempo, entretanto, as palavras foram aumentando enormemente e também foram aparecendo novos jeitos de combinar entre si as palavras. E desse modo, essas línguas enriqueceram-se. Mas
as palavras foram aumentando como? De onde vinham? Quem era o fabricante? Quis saber a Narizinho. Umas nasciam lá mesmo, inventadas pelo povo. Outras eram criadas pelos eruditos, que são os sabidões. Outras eram importadas de países estrangeiros. Mas o povo? Como é que o povo forma palavras? Perguntou Emília, muito curiosa. Muito simples. O povo combina entre si palavras já existentes e formas novas. Isso lá no sítio se chama tirarcria, lembrou o Pedrinho. Em gramática se chama derivação, querendo dizer que uma palavra sai de outra ou deriva de outra. Neste processo de derivação, há umas certas palavrinhas sem sentido próprio, que possuem uma função muito importante. São elas os prefixos e os sufixos. Os prefixos grudam-se no começo da palavra e os sufixos grudam-se no fim. Estes constituem verdadeiros rabinhos, que por si nada dizem, mas que pregados a outras palavras servem para dar-lhes uma forma nova e um sentido novo. Espere, 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 gritou a Emília. Conheço um rabinho desses muito usado na fabricação de advérbios, o tal mente. Basta pregá-los no traseiro de um adjetivo para aparecer um lindo advérbio novo. É sufixo o talmente? Perguntou a Emília, muito curiosa. Sim, bonequinha, respondeu a velha, admirada com a esperteza da Emília. Mente é um sufixo, só de uso para fazer advérbios. Existem inúmeros outros, como área, ado, agem, ume, etc. Este área, por exemplo, é um sufixo precioso, que permitiu a formação de grande número de substantivos novos. Área em si quer dizer coisa nenhuma. Não passa de um simples rabinho, mas ligado a uma palavra, cria outra nova, com a ideia de quantidade. Ligado ao substantivo cavalo, por exemplo, dá cavalaria, que quer dizer muitos cavalos. Não, senhora, protestou a Emília. Cavalo com área atrás vira cavaloaria e não cavalaria. A velha morreu de rir da existência daquele espirro de criatura. Bom, minha filha, respondeu ela pachorretamente. Confesso que errei. Eu devia ter explicado que antes de colocar um desses rabinhos, é necessário primeiro cortar a desinência da palavra. Senão, o sufixo não pega ou não solda. Cada palavra se divide em duas partes, a raiz e a desinência. Raiz é a palavra formada de cavalo. A raiz é cavai. E notem que essa raiz nunca muda. Cavaleiro, cavalaria, cavalgadura, cavalhada, cavalência, ajuntou Emília, logo criando uma nova palavra. Essa palavra eu não conheço, disse a velha etimologia, com expressão de surpresa nos seus olhos. É minha, berrou a bonequinha. Foi inventada por mim, com a invençãozinha que Deus me deu. Faz parte dos meus neologismos. Lembram que quando ela visitou lá os neologismos, ela saiu inventando um monte de neologismos? Quem lembra? A velha fez uma careta igual a da tia Anastácia lá no sítio, quando pendurava o beiço e dizia, credo! Gente, e aí? Gostaram desse capítulo? Assunto bem interessante e um pouquinho difícil,
Mas se você não entendeu alguma parte, não tem problema. Pausa o vídeo, volta um pouquinho, assiste de novo para ficar bem sabido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esquece, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, ativa os sininhos para ficar recebendo todas as notificações e ficar por dentro de tudo que o Fazendo Arte na Pedagogia prepara para você. Um beijo grande e até o próximo vídeo.